boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quarta-feira aqui na Casa Ferramenta de Luz, né, no Instagram da Casa Ferramenta de Luz. O nosso programa Quatro Vozes. Eu sou a Simone. Eu sou a Cida. Eu sou a Sueli. E eu sou a Carla. E a gente hoje vai conversar um pouquinho com vocês sobre ferramentas ancestrais. Eu vou puxar um gancho, né, para a gente começar a conversar sobre isso, porque tem se falado de muita coisa, muita mensagem recebida, muita canalização, e ninguém sabe mais o que é verdade, o que não é, né? Da onde são essas fontes, vozes da minha cabeça, né? Seres de luz ou seres não da luz, né? E aí, há alguns meses atrás, eu faço as leituras do registro acástico e eu me senti muito mal, né? Tentando fazer a abertura de registro, me senti muito mal, e senti mal de novo, e eu sentia como... eu me sentia como se eu tivesse... Igual, eu falo, eu dou esse exemplo, né? Igual alguns anos atrás que hackeavam sites. Até hoje fazem isso, né? Então você digitava lá www.bradesco.com e caía em outro lugar. Né? Então você estava aparecendo que o endereço estava correto, você caía em outro lugar. Então eu sentia que eu fazia toda a codificação, o protocolo de acesso aos registros e me sentia mal e caía em outro lugar. Outra dimensão, outro lugar energético. E aí eu fui falar com o vô, porque eu achei que era uma coisa até da minha casa. Eu pensei, a minha casa tem alguma coisa ruim na minha casa e quando eu faço isso eu estou sendo tomada, vai. E aí o vô foi, né, e o vô falou a seguinte coisa que eu acho que é o que motivou para esse tema de hoje. Sempre retorne às ferramentas ancestrais. Tem coisas que não serão corrompidas. Como a vela, como a defumação, como o incenso, a oração. Sincera, exatamente. Então, a gente recorre, às vezes, a seres humanos que não conhecemos, dizendo canalizadores de algo, de uma música. As músicas têm hertz, os hertz têm números. Né? Os números têm vibrações, tudo é energia, e tudo é energia. Não sabemos onde, o que acontece, né, com essa vibração, onde nos leva. Então, são muitas técnicas novas, são muitas formas que foram modificadas. E aqui não é o julgo, né, de quem faz, deixa de fazer. As coisas estão aí realmente para abrir para o mundo, para as pessoas de bom coração, que desejam realmente servir, né, a luz, servir ao próximo, mas é preciso prestar muita atenção, porque mesmo aquilo que você faz sempre cai num automático, muitas vezes cai num vício, que você não percebe, e nós sofremos ataques. A espiritualidade diz muito disso, né, Cida? Então, quando a gente origina, quando a gente vai lá atrás e realmente percebe que, assim, poucas informações existiam, né, e não havia um cardápio tão grande, assim, de opções. E aí se ouvia mais, mesmo porque essas pessoas... obviamente tinham mais contato com a natureza. A natureza de verdade até era outra, né? Com a essência mesmo, né? De uma pureza. E aí recebia, e até de uma forma que hoje nós chamamos canalizado, mas havia uma conexão intuitiva, que se recebia aquela ferramenta. Como você se descobria um benzedor, uma benzedeira? Como você percebia isso? Nas famílias, né, normalmente existia, né, aquela avó, aquela tia, né, ia passando de geração ia para passando, geração, a gente já né? falou muito disso aqui, né? E até mesmo o passar de geração, ele foi criando modificações, né, pela vida que a pessoa leva. Então a gente fala assim, vamos comparar então uma pessoa que hoje ela realmente benze criança, adulto, situações diferentes, doença. Hoje
faz curso. Exato. Não criticando de forma alguma, Sim. mas tem curso. Hoje Né? você- Hoje a gente fala, antes era uma coisa passada. Isso, você aprende, né? E eu tive uma mentora, e aí que ela falava sempre que assim, quando você for usar uma ferramenta, vá buscar a origem dela. Vá pesquisar. Então, antes de você se conectar, né, com a ferramenta, seja lá o que for, a numerologia, o registro acástico, o reiki, da onde ele vem. Mas será que essa é a origem mesmo? Né? Então, assim, por exemplo, a numerologia. A numerologia, ela foi criada por Pitágoras? Não, ela não foi criada por Pitágoras. Pitágoras entendeu a questão dos números com relação à vibração e tal, não sei o quê, no Egito. Na escola iniciática do Egito. Então essa é a origem. E aí a Pitágoras não criou a numerologia. Né? Nem foi ele que codificou. Ele trouxe esse saber de lá. Ele criou uma escola iniciática também. Né? E ali ele iniciou os alunos dele nesse saber, nessa sabedoria ancestral. E aí, a partir daí, foram criando isso. Então, veja, é preciso que a gente... Por que ele... mas tanto faz? Tanto faz, que na verdade, no final das contas, é numerologia, e hoje a gente tem diversas vertentes aí da numerologia, as pessoas foram conectando esse saber com outros, mas é importante você saber da onde ela está partindo, né? Por quê? Porque quando você sabe da onde ela vem, qual é a origem, de onde ela partiu, é mais fácil de você identificar aonde ela está sendo corrompida. Se aquilo faz sentido ou não. Então você partiu lá de uma origem, né? E aí a partir daquela origem você fala assim, então isso aqui faz sentido por conta disso, daquilo outro. Então, aí você vai começar a entender, e aí quando chega a informação para você, ou quando você acessa um campo energético ali, você já tem essa percepção, porque você sabe qual é a origem. E aí quando vem alguma coisa muito diferente, aí você fala assim, peraí. Opa, tem alguma coisa estranha por aqui. Você está falando disso, eu sou professora de reiki. E eu falo mesmo da história para a pessoa dar uma pesquisada, porque há muita controvérsia na própria história do reiki. Até o caminho que fez a chegar aqui no Brasil. Então, a história do Mikao Usui. Então, há relatos, por exemplo, histórias dele estar num lugar, um determinado lugar, numa determinada data, e ao mesmo tempo estar numa outra que na época não existia como ele se locomover. O avião, por exemplo, não tinha. Então, assim, há muitas histórias, né? E aí, assim, e relatos também de pessoas que depois foram descobrindo símbolos. Que símbolos são esses? Então, como foi, né? E aí, mesmo assim, mesmo no reiki, Mikao Usui, ele redescobriu esses símbolos, né? Tanto é que então na é história, muito mais antigo do que ele. Sim, tanto é que a história diz dele se recolher ao monte, jejuar e meditar 21 dias, e aí ele tem realmente a visão, e depois ele mesmo começa alguns experimentos. Então, por isso que se fala de quando você é iniciado, né, que a iniciação é um professor que implanta esses símbolos. Palma das mãos, cardíaco, coronário, para que você tenha uma conexão disso. Essa conexão, ela vai ser diferente do que foi dos outros. E aí nós não conseguimos mais meditar e jejuar num monte. Né? Então, assim, o processo em si, ele se torna outro, né? Mas a iniciação é muito pessoal. Né? E aí, assim, você entender que é uma técnica, que ela é funcional, mas que você se torna um filtro. Então, quando você recebe mesmo um reiki de alguém, qual é esse filtro da pessoa? Né? Passa o que por ela? O símbolo é o símbolo. A vontade, o aprendizado, né? a intenção. Mas e aí, esse filtro, você se tornou um filtro de que forma? Então, prestar atenção, você está falando da numerologia, do reiki, e tem muitas outras técnicas, e que quando você
volta a essa origem, né, que a Si falou. E o que é essa origem? Ela está na sua intuição, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sim. Na sua intuição e Na na sua sua intuição. intenção, assim, na hora que você está fazendo aquilo. Porque Né? tudo é uma força de energia. O pensamento, se o pensamento tem um peso, a palavra toneladas. E tudo em movimento se torna energia. De energia de que forma? Então, quando você está mais intuitivo, trabalhando mais essa sua intuição interna, introspecção, mergulho que eu dou dentro de mim e busco a minha verdade no sentido de equilíbrio, de consciência, Total. né? de bom senso. E aí você fica mais próximo de um equilíbrio, de trabalhar com aquela técnica de uma forma, né, mais correta, mais equilibrada, Sim. com mais bom senso. Sim. E é esse resgate que a gente sempre precisa ter em mente, né? Se a gente se sente sugado ou atacado de alguma forma, retorne ao que é ancestral, que é não corrompido. Exatamente. Uma vela com uma intenção, uma oração, não é? Sim. Uma defumação com a sua energia, impondo a sua energia no seu ambiente. Eu acho que a gente precisa aprender, acho que é sobre isso, né? A gente ter essa percepção de quanto a gente tem uma sabedoria que é intrínseca, né? Que já existe dentro da gente, e quanto a gente, fazendo esse mergulho, a gente pode acessar essa sabedoria e entender e colocar isso em movimento, né? E aí a gente fica, às vezes, tão dependente de ferramentas, de símbolos, de um monte de coisa, e a gente esquece que a gente tem toda uma sabedoria e que tudo isso que a gente vem acumulando de sabedoria em todas essas vidas que a gente já passou por aqui, também tem o seu valor. E aí a gente fica achando que só o Mikao Usui tem valor, só o Pitágoras tem valor, eu não sei lá do registro akáshico, quem é que tem valor. Não, eu também, a partir de acessar novamente essa sabedoria aqui, né, juntar com o que eu já tenho aqui internamente, como eu posso trabalhar essas energias e como é que eu posso colocar isso em movimento, né? Então eu acho que assim, não acho ruim a gente trazer novas possibilidades, né? Então tem lá axé, reiki xamânico, reiki, tem milhões aí, numerologia pitagórica, caldeia, enfim, sei lá, tem milhares delas também, enfim. Eu acho que é super válido, mas a gente precisa entender por que elas acontecem? Porque eu vou juntando um saber ancestral com os saberes que eu vou colocando aqui e vou construindo outras coisas que fazem mais sentido para o movimento, para o momento que a gente está vivendo agora. E tá tudo certo, mas desde que a gente não esqueça a origem. Né? Então, por exemplo, na constelação familiar, não vamos esquecer, Bert Helling tem o seu valor e foi um importante codificador disso e tudo, mas ele tem uma origem lá nos povos Zulu que é importante, que a gente precisa também conhecer, acessar para a gente poder trabalhar com essa ferramenta de uma forma ainda melhor. Né? Então, tudo isso, principalmente entender que nenhuma técnica ela pode ser tão modificada assim, tão transformada assim. Para perder sua essência. Para perder sua essência. Então, tudo é importante que veja essa essência. E essa essência, ela está exatamente na sua necessidade. Né? Ela vai se encaixar na sua vontade, no que você está necessitando. Quando você traz esse bom senso, isso aqui serve. Sim. Isso aqui está de vontade, isso aqui não. Né? Senão você começa a fazer uma peregrinação de técnicas em técnicas, e aí você chega à conclusão, nada serve, não, porque... Nossa, tem esse discurso, né? Eu também. Tudo. Eu já fiz tudo. Então, mas são pessoas... Ninguém deu jeito em mim. Então, mas são pessoas que eles estão mais querendo aliados que ser tratado. A pessoa que é aliado na história dela,
que o outro concorde com aquele absurdo que ela passou. Então, assim, por isso que é preciso respeitar que surgiu de algum lugar. Mas às vezes é até algum ancestral da pessoa que não teve a dor validada e a pessoa fica querendo, gritando, olha validação, tudo. validação. Então, e nem olha é como, dela às vezes. Então, e tudo se resume no quê? Na consciência, na clareza. É. Você é um universo mesmo, para você, no seu. Eu desconheço a história completa da minha mãe. Desconheço a história completa do meu pai. E até a minha mesma. Sim. Né? Olha como Porque nós somos seres, não né? você não vai lembrar Nós da somos. sua gestação, daqueles primeiros Sim. momentos de vida ali, são memórias. E olha como nós somos, assim, nós somos realmente corpos que abrigam um espírito. E ele é que está a serviço desse entendimento. Né? Às vezes dessa impossibilidade, para que eu possa compreender, para que eu possa entender o que eu vim fazer mesmo, o que eu vim realmente buscar, ou até onde, se é aprendizado, eu preciso no mínimo ter paciência. No mínimo, é exatamente isso também, porque aí o que acontece? A pessoa começa, né, um tratamento, com uma técnica e tal, mas ela quer o quê? Ah, mas essa técnica tem que resolver o problema agora. Eu tenho que sair daqui. Eu vou sair daqui em plena. Mas e aí é não isso. acontece, e aí assim, Então, mas a culpa muitas é da vezes técnica. a pessoa busca a técnica porque foi prometido isso. Sim, porque também. foi prometido. Também né? tem muito dessa Cuidado, promessa, gente, com a palavra né? cura, com as promessas. Né? Porque nem a oração, nem Deus, por exemplo, se eu orar hoje à noite lá, a minha oração, por favor, Deus, me faça paciente, eu não vou acordar paciente amanhã, magicamente. Pelo contrário, eu vou ter, gente, vai aparecer, exatamente, vai aparecer uma quizumba na minha vida tão grande. Deus dizendo assim, é uma oportunidade de ser paciente, bora criar esse músculo. Né? Então, mas É como se fosse a musculação mesmo, né? Mas porque você vai lá e malha, Você o não músculo vai se dói, tornar o músculo, paciente. ele não Não se tem forma. alguém. Eu acredito que tudo isso, o que acontece? A pessoa só vai perceber quando ela está na integridade dela. Na integridade. Quando ela está olhando de fato para dentro dela para perceber isso. Sim. Porque senão ela não vai dar valsa. Ela vai pegar a onda que estiver passando. Ela vai surfar na primeira que vier. Eu né? sinto assim que tudo que se busca, né, a ajuda, parte do princípio de você reconhecer em você sua dificuldade naquilo. Porque vai ser 50% do que você vai buscar de ajuda, é como no médico. Você vai ao médico, ele precisa te ouvir, ele precisa, né, compreender do que você tem, inclusive pedir exames, né, para ele ter uma direção e aí diagnosticar, ver as possibilidades dos remédios, o que caminho vai tomar. Então, por que, afinal de contas, as técnicas, né, que envolvem o integrativo, elas precisam ser tão imediatas? Sim. Elas precisam ser tão, né, rápidas. Não, mas mesmo, vamos dizer assim, no Brasil, por exemplo, tem estudos que dizem que assim, o brasileiro é o povo que mais toma remédio para emagrecer. Porque você leva 3 anos, 5 anos para ganhar 20 quilos e aí em 3 meses você quer perder esses 20 quilos. Você não quer esperar o processo. Você foi engordando. E aí, de repente, assim, agora eu quero emagrecer. Mas eu não quero levar 1 ano para emagrecer. Eu levei 3 anos para engordar. Mas agora esqueci que eu levei 3 anos. Exatamente, esqueci desse processo todo, que, né, veio todo ali um processo emocional, enfim, da relação com a comida, enfim, várias coisas foram acontecendo ali que te levaram àquele ganho de peso. E aí, na verdade, você quer assim, tipo assim, agora em 3 meses eu quero vestir um biquíni, quero vestir 38 e eu quero que o mundo morra. E aí, assim, a gente tem esse lugar, porque a nossa esse mas imediatismo. perceba como a nossa cabeça, o nosso cérebro é uma parte do corpo preguiçosa. Ela é muito preguiçosa. Sim. Porque assim, olha como é desafiador fazer mudança. Nossa. Né? A gente olhar né? de um outro jeito. Então, Sim. tudo é um processo de você. Por isso que o mal da ansiedade. Eu vou dizer como eu trato a minha ansiedade.
Eu trato a minha ansiedade sendo muito severa e conversando comigo mesma. Eu digo, onde você pensa que vai? Onde você pensa que vai? Porque você está querendo pular Trazer um que passo você lá, né? aí você avalia. Trazendo para o momento presente sempre, E né? você avalia aquilo. Eu posso resolver agora? Eu tenho ferramenta suficiente para dar um jeito nisso? Isso, aí eu vou realmente, né? Analisando, fazendo checklist. Então aí me traz a clareza, ó. Eu já dei um comando pro meu cérebro, eu já dei uma parada e eu estou compreendendo aquilo. Né? E aí isso é um exercício para a cabeça, para você diminuir o nível de ansiedade. Porque a ansiedade, então, e tem pessoas que gostam de afirmar, eu estou nervosa. Gente, eu estou, você vai permanecer? Ou falar que eu a outra sou, pessoa, ou falar que a outra pessoa, ou falar que a outra pessoa me fez ficar assim. Ninguém vai Você fazer. está autorizando o outro. Você está se fazendo, né? Ninguém vai enfiar a mão em você e falar, fica nervosa. Hoje eu até, eu tô lá escrevendo o e-book e tal, e assim, eu tenho hiperatividade, então eu preciso ter outra coisa conversando comigo ali, então eu trabalho na sala, ligo a televisão, e aí ponho alguma coisa que eu já assisti, repetindo ali, pra eu também, ter alguém, como se tivesse alguém ali conversando comigo, e eu vou trabalhando. E aí eu coloquei N, né? Uma série da Netflix. É uma É gracinha. uma graça, adoro, né? E aí ela falou, e aí eu tava assistindo e a frase me chamou a atenção na hora. Que ela falou assim, ninguém tem o poder de dizer qual é o seu valor. Sim. Ninguém tem o poder nem o direito de dizer pra você qual é o seu valor. Sabe assim, que quando até peguei a frase e coloquei no stories do meu Instagram, porque na hora eu falei assim, cara, ninguém. E é sobre isso, sabe? Ninguém tem poder de Então, falar mas é qual por o meu isso valor, que qual- você precisa. Então, mas quando a pessoa se diz, ninguém tem esse poder, aí ela vai para um lado raivoso. Aí Sim. quando ela desconfia que alguém está, ela já vai avançar. Então, O exercício de você se conhecer e conversar com você mesmo diminui muito, muito quem você vai atrair. sim. E aí, como você vai agir de verdade? Porque é esse exercício que não é remédio, não é médico, não é terapias das mais ancestrais. Não, é porque hoje, né, é muito mais fácil, existe muito mais. Você toda hora está sendo sempre estimulado, né, a ter pressa, a fazer muitas coisas na mesma hora. Tanto é que quem faz uma coisa de cada vez é chamado de lento. Sim. Ou de, né? Então, gente, mas cada um é como pode ser. Sim. E como aguenta ser. Se o seu modelo, o seu jeito é o melhor, ou dá certo, ou você tem resultado, principalmente sem se rasgar e sem sofrimento, tá tudo certo. Não, né? eu acho que é esse lugar. E aí, por isso que a ferramenta que você pode buscar, né? Na minha família, toda família sempre teve alguém que benzia, né? Na minha família. Ou alguém que tem um jeito. Olha, eu vi muitas vezes a minha mãe rezar ajoelhada. Sim. Sim. Então, às vezes parece tão assim, nossa, não, o que é isso? Um joelho. Era a maneira dela se curvar. Pra ela se render, né? Diante daquilo que ela estava, para quem ou para o que ela estava, né, rezando. É isso, né? Que aí, assim, até uma coisa que, assim, né, eu venho aprendendo também um pouco sobre como o corpo conversa com a gente, né? De como a gente tem problemas no joelho, porque a gente tem essa dificuldade de se render, né? De dizer, olha, né, eu aceito, eu me curvo, e aceito o poder que está acima de mim, né? Uhum. E a gente tem muito essa dificuldade, né? E aí, assim, gente, você conversa, assim, 90% das pessoas tem problema de joelho. É difícil eu conversar com alguém que fala assim, nossa, meu joelho é... As dobradiças, né? Perfeito. Meu joelho é perfeito, eu não sinto nada. As pessoas perguntam muito de defumação, né? De limpeza em ambiente de casa, né? Nós já trouxemos aqui algumas vezes a Marisa, que fala do Feng Shui.
Mas esse bem-estar da sua casa é você que identifica. Sim, É óbvio. você que percebe, né, a atmosfera. Né? Tanto é que quando acontecem algumas coisas, né, como começa uma... É o que a minha quebrou, casa voou a telha, quebrou a máquina, quebrou o secador. E Eu aí não vou você... falar nada da minha casa. Nossa, então para, o tema não é É, esse. o tema não é esse. Vamos... Não é. Então, assim, aí você pode, né? Eu aconselho defumação, você sempre faz como uma varredura dos fundos do casa ou apartamento para frente, removendo, tirando, principalmente os cantos. Sim. Né? E aquela famosa frase, cada casa tem um canto, cada canto permaneça seu anjo. E uma defumação muito prática é a do carvão, né? Aquela de você pôr um carvão no fogo, no fogão mesmo, né? Na brasa, na chama. Deixa ele ficar em brasa, com cuidado, remova, põe numa frigideira e em cima desta brasa você põe cravo, canela. Cravo em pó. Em Porque pó. todo mundo conhece o cravo. Cravo, e você Cravo encontra em na pó. feira, você encontra em Não é no mercado, mercado, cravo e é canela em fácil, pó e pó de café. Pode café. E pó de café. Pó de café. E essa fumaça é uma fumaça adocicada. É uma É delícia. uma delícia. muito E aí bom. você vai para os cantos da sua casa, isso é muito antigo, isso é uma defumação. É. Você pode fazer antes do ano romper, né, do acabar o ano. Você pode fazer uma vez por mês, não importa a lua, né, faça. Fácil, No prático. sentido de ambiente, às vezes você tem adolescente em casa que fica mocosado dentro do quarto, o dia que ele resolver sair, Sim, né? É Vai lá e só- corre. vai Não, lá. senão você faz meia com a fumaça que ele Não, sai. É só entrar com a fumaça que ele sai na hora. Não, mas aproveita na hora que ele saiu com os amigos, foi pra escola, sei lá, né? principalmente, Passa nele a é, defumação. principalmente cuidar do ambiente. Tem muita gente que trabalha em casa, Sim. né, que Uhum. permanece muito tempo. É. Então, Uma das isso é uma coisas que coisa a gente sentiu antiga. bastante, uma coisa que a gente sentiu na época que a Si falou a respeito dessas ferramentas, que a gente estava sentindo, né, nos atendimentos online, né? Isso, atendimento A gente estava online. sentindo muito, estava Em sentindo. casa também, não vou também foi em Ouvindo casa. vozes, Sim. né? Ouvindo coisas dentro do. Esse caía. canal Esse canal é muito frágil. é muito né? frágil, É muito muito corrompido. sensível, muito corrompido. É, Então as pessoas às vezes não acreditam, mas então. é um meio muito fácil de ter E às vezes interferência. necessariamente Né? você nem faz, você não atua com nenhuma técnica na sua casa. Mas você tem um histórico de família, de acontecimentos, de resolver coisas, de altos e baixos dentro da sua casa. óbvio. É. A Não, não vou atividade, na né? minha casa. É assim, ótimo, já para começar. Né? Não, eu acho que é isso, né? A gente precisa também ter esse cuidado, independente de você ser terapeuta ou não, a gente precisa ter esse cuidado sim. com a nossa energia, né? Uhum. Então hoje eu até estava ouvindo um rapaz falar justamente isso, né? De como a gente esquece, né? Assim, um pequeno amuleto que você tenha, que é ancestral, que pode andar com você, né? Que você coloca uma intenção ali de proteção. São coisas ancestrais, coisas antigas, assim, né? uma figuinha, Uma assim, figuinha, você vê uma que- pedrinha, uma Você pedrinha. vê que antigamente nas casas, ainda tem casas que você tem na garagem mesmo, tinha o cantinho da Nossa Senhora. Sim, Né? Que punha lá uma luzinha. ou São né? Benedito, né? Que foi um cafezinho, Sim, né? sim. Então são coisas tão. E aí, assim, a gente precisa aprender, e aí, assim, cada um vai ter o seu jeito Sim. de achar esse ritual. A gente precisa entender que tudo pode ser ritualizado. Até eu tomar esta água, né? Eu posso ritualizar a hora que eu vou tomar água. O que essa água. Trazer energia, É, consagrar essa água consagrar também. essa né? água, Saber. consagrar o meu banho. E saber que Com o certeza. pensamento, ele emana no ambiente. Sim. Né? A frequência do seu pensamento. Uhum. Porque às vezes você fala assim, no meu tem paz, não tem nada tão sério, não tem ninguém doente. Mas é aí, e você não sabe o pensamento do outro. Uhum. O pensamento, às vezes, mesmo quando você está num período de depressão, ou medo, angústia, de você estar numa tensão de resolver alguma coisa, Uhum. e isso emana diretamente na egrégora do ambiente, Uhum. que é aquilo que eu não vejo, mas fico sentindo. Sim.
Principalmente agora no final do ano, né? Todo mundo tenso, Pressa, todo mundo com pressa, todo Sim. mundo correndo. Mas como vai acabar? Parece que o mundo vai Frustrado, muitas acabar, vezes assim, né? Olha lá, é o momento de fazer Começa a fazer uma revisão, checagem, e aí- tudo, né? aí- E vê que não fez o que precisava, o que queria, como que era. E né? começa a trazer a frustração, começa a impregnar a casa toda, as paredes. Aí, né? Vamos Ah, aproveitar o verdade, gancho, vamos né? aproveitar o gancho, verdade. Falando disso, né, de balanço de fim de ano, de expectativas de começo de ano e de ferramentas Ancestrais. ancestrais, a Carla e eu, né, temos o projeto agora para o comecinho do ano da Bússola dos 12 Dias. Isso. Então, existe um movimento ancestral muito antigo, data assim de 30 mil anos para trás, de povos que observavam os primeiros 12 dias do ano para a prosperidade das suas colheitas. Então, esses povos faziam a observação dos primeiros 12 dias do ano, contando assim, o dia 1 seria referente ao mês 1. O dia 2, referente ao mês 2. E eles faziam observações assim, o dia está úmido, choveu, não choveu, está seco, né? Como que amanheceu, da onde Eles vem dependiam isso, disso, da onde né? vem o vento, exatamente. Eles dependiam disso para poder plantar, Claro, para né? poder plantar. E aí, a Carlinha Pra e eu... sobreviver, inclusive, né? Sobrevivência, Sim, sim. questão de sobreviver. A Carlinha e eu conversando sobre essas coisas e a gente teve a ideia de fazer esse projeto, porque hoje existem pessoas que ainda fazem essa observação para a vida delas. Então, fazer esse projeto juntos, caminhar juntos com essa bússola dos 12 dias. Um grupo de WhatsApp, onde nós vamos juntos, né? Sim. Com as pessoas que se inscreverem, a Carlinha e eu, por 12 dias de acompanhamento, nós vamos fazer isso. Você vai ter um diário, um planner para preencher. Almoçar, né? Como foi o seu humor, né? O seu dia, O se seu você se dia. alimentou, se você teve fome, Não teve fome, teve apetite. você, né? O que eu senti, Sim. né? Tipo um diário de sentimentos. O que eu senti? Eu fiquei com raiva, alguma coisa me deu raiva, alguma coisa Eu me lembrei deixou memórias feliz. antigas, né? Eu tive, sei lá, eu me reuni com a minha família e aí foi legal porque a gente lembrou de várias coisas, enfim, né? E aí fazer essa união dessa observação, Sim. da gente então entender também a partir da numerologia que vibração vai estar ali presente para você para aquele mês, que vai estar disponível ali do universo para que a gente possa trabalhar na nossa vida pessoal, né? E aí junto também com a carta do Acessando Inconsciente que vai trazer Isso. também Mais legal. essa A energia clareza, do né? dia. Essa energia pro dia também. E aí, eu já faço isso há 4 anos. E é muito... Nos últimos 2 anos eu venho acompanhando bem direitinho e faço uma revisão no final do ano, né? Para ver se aquilo realmente fez sentido. E fez tanto sentido que eu resolvi fazer, né? Sim, o projeto. Voltando aqui para si, a gente falou, vamos fazer, porque faz muito sentido e as Sim. coisas vão se encaixando. Sim. E você sabendo disso, você faz um planejamento que é Sim. muito mais humano, muito mais preciso, Possível. onde você chega no final do ano menos frustrada, Uhum. né? Por quê? Porque você entendeu ali o que é que está disponível ali do universo para você e você aproveita essas energias, né? Para que aquilo seja, Sim. para que você se impulsione Sim. a fazer aquelas coisas, Sim, né? os primeiros 12 dias te norteiam. Exatamente. Então, você vai observar assim, o dia 3, eu tava meio sonolenta, tava meio procrastinando. Você faz essa anotação, você já sabe que talvez o seu março, você vai precisar de um up a mais, Sim. você vai precisar de uma carga maior, você vai precisar Fazer uma ação, né? elencar, Pra energizar. elencar recursos que te impulsionam. O que me impulsiona é caminhar, o que me impulsiona é me conectar com a minha família. Então, você já lembra que... que isso é uma atuação geral, assim, para todo mundo, no sentido de essa força tua, ela dá uma arrancada nesses primeiros 12 dias? Na verdade, ela vem com esse impulso energético que é como se fosse uma egrégora mesmo, né? Que influencia o todo. Então, a gente tem as nossas energias pessoais. Ela dá uma direção, sem que você saiba que está direcionando. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, tudo o que acontece ao nosso redor também nos afeta. A
A gente tem a nossa energia pessoal, a gente tem aqui, né, as nossas questões, mas também o meio também nos afeta. E aí você entender como é que está essa energia do meio, como é que isso pode me afetar, eu posso me munir, né, de ferramentas e de consciência, né, para que eu possa estar atenta e fazer um movimento proativo em função daquilo. E eu creio também, Carla, que é o propósito. Então é a mesma coisa que a gente faz uma oração. Então, por exemplo, algo meio esquisito que está acontecendo na sua vida, você faz uma oração e fala, Senhor, me revela. Me revela o que é. Então, a partir do momento que você está engajado num processo que você está pedindo a revelação do seu ano através dos 12 dias, já vão acontecer coisas que você vai estar com a sua antena de observação ligada. Total. Que é como se dissesse assim, gente, eu tô prestando atenção, me manda aí. No dia 2, me manda aí. Gente, no dia 2 eu trupiquei na rua. No dia 2, putz, eu tentava e não conseguia. Então, já é a revelação. O seu mês 2 talvez seja um pouco truncado. Então já se prepare. Quais são as energias, os recursos energéticos que você tem Então, no mês 2, não perde nenhum ambulatório de reiki, fica ligado, esteja nos ambulatórios, porque isso vai... Não sei, então é assim, é você ter esse mapa, né, essas revelações dos 12 dias, para você já saber o que você... e é isso que você falou, não, termina o ano tão frustrada. Porque normalmente, como a gente não tem essas percepções, passa o ano, você tá desperto. Você tá desperto, você tá adormecido. E tem pessoas que ficam muito é muito comum hoje o automático, né? Sim. Eu tenho o quê? E aí vai no automático de não parar e se observar. E observar o meio também, né? Porque a gente acha que assim, mas porque é isso, né, também. Eu acho que a gente precisa, as pessoas acham que assim, eu sou autossuficiente, né? E aí assim, eu tô aqui trabalhando no meu autoconhecimento, no terapia, e aí nada mais me afeta. E não é verdade. É a pessoa que pensa assim, eu não sou ruim, eu não mato, eu não roubo, eu não... Como assim? Qual é o seu referencial de bom e ruim? Que extremo é esse, né? Às vezes você é muito bom para os outros. Mas você não está sendo nem tão justo ou agradável como você mesmo. Mas você sabe que isso que a Su está falando é muito, muito legal, que acho que muita gente faz isso. Hoje em dia, se a gente for pegar o que o vô fala, ele fala que mais de 53% das pessoas só estão ligadas no WhatsApp, gente. Ela tá vivendo a vida dela. Eu não faço mal pra ninguém, eu tô aqui no meu cantinho, eu tô bem, eu tomo um banho, eu vou trabalhar e volto. Mas não tá atento às suas próprias emoções, seus sentimentos, o que tá acontecendo na sua casa. Então a pessoa fica ali só desafiando. Mas isso foi uma coisa que eu falei muito com a Carlinha quando a gente fez proposta desse projeto. Eu falei, é legal porque, gente, qualquer coisa, assim, vai te demandar a mudança de um hábito. Sim. Qualquer coisa que você queira. Então, olha que legal. A Carlinha até colocou lá no nosso planner, um spoiler, gente. No nosso planner que você vai ter que alimentar todos os dias, tem uma abinha lá, tem um pedacinho lá para observações pessoais. Por quê? Porque isso também é legal, é isso que a gente está falando de estar desperto. Tá bom, eu tenho como meta em 2025, vamos dizer, parar de comer tanto açúcar. Só que você não muda, cara, você tá adormecido, você não percebe. Então já pensou você 12 dias observando para escrever? Você tá atento, só o fato de você observar e escrever fala... Porque às vezes, gente, você come chocolate, come açúcar, você não percebeu o quanto comeu. Não percebeu. Então, se você tá com esse propósito esse ano, isso é uma ferramenta incrível de auto-observação para você mudar o seu hábito. Você vai colocar lá, essa abinha para propósitos pessoais, né? Então, eu quero nesse ano parar de comer tanto açúcar. Então, você vai... Nessa abinha eu comi tanto de chocolate, eu comi tanto de açúcar. Hoje eu tive muita vontade, mas eu me segurei. E aí, olha só, quando termina os 12 dias, você olha aquilo, você se percebeu, a sua evolução, se você conseguiu, se você precisa de mais ajuda ou não, né? Como é que tá isso pra você? Esse projeto é muito bonito. É muito legal. Eu Tá
um jornalzinho, né? E tem assim. gente, tem mais de 20 pessoas Só no tem grupo. mais de 20 pessoas. Mais Olha, de é 20 assim, pessoas no é- grupo. Obrigada, gente. É alguém te dando a mão, né? É. De verdade. De você, Sim. porque, assim, eu aprendi que você tem que estar com pessoas afins. Sim. Então, quando você começa a se aproximar de pessoas que têm essa frequência de vontade, de consciência, de entendimento, você começa a se fortalecer. Porque o ser humano não é só. Não é só, gente. Nós Não somos, é só, não dá. nós não somos seres dependentes, nós somos interdependentes, né? Sim, e Eu gente- preciso de você, você precisa Sim. de mim. E em equilíbrio, essa relação, ela é legal. Ela só não fica boa quando tem esse desequilíbrio do dar e receber, né? Quando o seu conforto Tudo, tá à base do meu desconforto. Exato. Aí não é Mas, legal, sabe, né? vai chegando esse final do ano e a gente vai ouvindo mesmo. Ah, o ano que vem é ano disso, é ano daquilo, é ano dessa força, é ano daquele. Tá, é um ano, vai ser mais um ano, sim. Uhum. E menos um pra você. Bobeia pra você ver, né? Não, e aí, assim, acabou, é menos um que você vai. Você não terá as mesmas oportunidades. Não. Agora, uma coisa eu afirmo que, né, na conexão do espiritual, é um ano de justiça. E justiça não é a justiça que eu quero, que eu acredito, que eu, nossa, que não é justo, porque tem pessoas ainda que pensam, né? Ai, não é justo as pessoas passarem fome. Ai, não é justo morar na rua. Ai, não seria, não deveria mesmo. A humanidade já vem há muito tempo com muitas oportunidades de evolução para não se submeter a isso. Mas eu desconheço as razões, né, mais lá profundas, que levam aquela pessoa àquela condição. Aquele espírito ainda a necessitar ou viver. Viver aquilo, né? Viver aquilo. Então né, e isso nos distancia, porque aquela pessoa é meu irmão. É exatamente isso. Aquela que eu falo. pessoa é meu irmão. Eu estive, quarta-feira que eu saí com a minha neta, eu fui até a cidade e ela, nós voltamos, fomos na Conceição, que o meu marido pegou a gente ali. E ali tá cheio, né? Infelizmente, fazia tempo que eu não passava ali, ela falou, nossa, eu falei pra ela, nós desconhecemos. Você sabia que essa pessoa que está aí é sua irmã, é seu irmão? Ela Eu falei, porque olha, ela tem braço, perna, nasceu, ela teve um papai, uma mamãe, foi gerada do mesmo jeito que você. É que a vida, a história, já de muito tempo, já nós desconhecemos. Mas eu tenho que respeitar que é difícil, é dolorido. Essa é a saída que ela encontrou para estar aqui. Por quê? Ficar, às vezes, sóbrio, ficar, né, lutando. Imagina estar sóbrio nessa situação. Isso, gente. Eu bebia também, eu bebo por mim mesmo. Eu muito difícil. Aí ela falou, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então, você vê, ela tem 17 anos. Eu não julgo, não. Tá na hora de Não, pensar. Né? Né? É exatamente Falei, isso. está na hora de refletir que você não está, você vai encontrar queira Deus, uma utilidade no mundo. E o que você encontrar de utilidade vão envolver pessoas. E aí, assim, a gente vai entrar no ano 9, né? Com o Plutão entrando em Aquário definitivamente. Então, essa dinâmica social que a gente conhece vai ter uma grande transformação. Também porque o 9 fala sobre compaixão, sobre esse amor incondicional, de você entender que aquele ser ali também é seu irmão e que ele está vivendo aquele momento ali e que Ele você tem a precisa- coragem ele tem a de coragem de Porque viver, eu não né? sei se eu já- Porque ele poderia ter tirado a vida Sim, dele. Vamos combinar? É verdade. Né? Ele tem a Acabou a coragem. De ainda tentar sobreviver apesar de todas as circunstâncias. Então, assim, de sair desse lugar do julgamento. Sim. Né? Então, a gente vai estar muito nesse movimento em 2025 e por isso eu acho que é tão importante a gente estar bem antenado, né, com essas energias universais, com a nossa energia pessoal também, para que em 2026, quando a gente começa um novo ciclo, né, com várias energias que vão mudar. Estejamos mais esperto. Não, e mais
recarregado de uma energia, Recarregado, não é? exatamente. Diferente. Até porque, né, vários planetas, além do Plutão, tem outros planetas que vão estar fazendo essa transição de um signo para outro. E essa movimentação são signos, são planetas que eles chamam de geracionais, então, que passam muito tempo, muitos anos dentro de um mesmo, para fazer esse movimento dentro de um signo. Né? Demora pra ele trocar. Demora para ele trocar. Então, vários planetas vão estar fazendo esse movimento, né, de troca, e aí isso vai trazer realmente grandes revoluções, grandes mudanças. Então a gente precisa começar a estar mais atento a essas coisas, se conectar mais com essas energias, para que a gente possa estar contribuindo, né? Porque a gente está aqui para servir a vida, né? Sim, A Su sempre fala isso, né? De que a gente vem para Servir a servir. Então, como é que eu posso servir a vida dentro desse movimento grandioso de modificações que a gente vai estar vivendo? Sempre existe, né? Nós somos seres que podemos encontrar nossa utilidade. Sim. Né? E aí quando você está mais em equilíbrio, quando você tem uma consciência, mas a consciência elevada, eu entendo que é quando você se limpa melhor, né? Você se despede do que são pesos. E pesos são coisas pequenas até, né? Conceitos, julgamentos. Você começa a se pesar, você não sai do lugar. Quando você começa a tirar, né, os penduricalhos, você vai aqui, ó, e você consegue ter um olhar, né, de uma coisa mais leve, mais menos sofrida, menos dramática. Exatamente. Né? E é por isso que é importante vigiar a palavra. Sim. A palavra, ela tem uma vibração. E tudo que vibra, ele Cria um campo, cria uma energia. O campo morfo nada mais é do que a informação do que já fizeram. Sim. Se ele mantém, imagina o que. Então, por que não cuidar do que eu faço agora? Exato, porque ele vai ficar, né? E vai reverberar para quem vem depois, né? Para os nossos descendentes. E é importante que você falou, né? Que essa coisa de estar liberando, né? Esses pesos, esses Penduricalhos. É justamente esse o movimento que o ano 9 vai nos pedir. Meu Deus. Né? 2025 vai pedir para que a gente possa se liberar disso. Final de ciclo, né? Exatamente. E aí, novo, né? né? Vamos entrar nessa energia de, cara, eu quero ficar leve, eu quero poder, né, O que eu subir preciso concluir, e ver, né? O que eu preciso o concluir? que eu preciso concluir, né, Né? comigo, com O o outro, que das eu minhas preciso deixar relações. para trás? né, O dos que eu meus preciso hábitos. olhar para abrir uma porta nova, né? No outro ano? Exatamente. É concluir. Eu Porque com 5, o novo só chega quando existe espaço, né? Então, se não tem, você pensa que você está andando num caminho e está cheio de obstáculos aqui no caminho. Cara, você tem que ir tirando esses obstáculos que, na verdade, ninguém colocou ali para você, tá? Vale lembrar que, assim, os obstáculos estão ali, foi você mesmo que E foi são plantando. E esses obstáculos, você pode transformar. Você pode pegar, você pode pular, você pode se machucar, você pode juntar e fazer montinho, depois você pode construir alguma coisa com aquilo. Exatamente. Né? Sempre. Então você tem Quando as você- formas que você vai ver isso daí. E Né? Como é que você admitir vê, né? que você não sabe tudo. E às vezes, a visão que você tem de algo, você pode se surpreender. Sim. Que você fala assim, você pode se olhar e falar, eu não sou orgulhoso. E, no entanto, em algumas coisas você ainda pode ser. Então, reconheça, admita. Reconheça, exatamente. E Reconheça. é normal, nós estamos aqui no planeta Terra para isso. Sim. Então, um tem julgamento, o outro tem orgulho, o outro tem egoísmo mais Eu só elevado, né? E cada um tem um sentimento aí que tá meio desproporcional. E é isso que a gente veio trabalhar, né? Eu estava ouvindo um podcast e aí ela estava falando justamente dessa coisa de que a gente não precisa. Perdi o raciocínio. Gente, uau, ao vivo, assim! Perdeu. A gente falando das emoções, né? De quando que a gente tem. A gente vem com Os nossos sentimentos. Eu posso né? ser um pouco orgulhosa, eu posso ser um pouco Então, porque eu egoísta, só eu posso... consigo identificar no outro alguma coisa que ressoa em mim. Sim. Que assim, a moça estava O falando outro- de relacionamento abusivo. Ela disse que assim, ela demorou, apesar de falar sobre feminismo, de falar sobre relacionamento, ela demorou Compreender e aceitar. para compreender
aceitar que ela estava vivendo uma relação abusiva. Olha. Por quê? Porque eu só reconheço no outro que eu conheço que eu conheço dentro de de mim. mim. Principalmente Então, ela não quando me consegue- incomoda, É. quando eu falo muito daquilo. Então eu não consigo, como não ressoa em mim, eu tenho dificuldade de reconhecer no outro. Isso. Então ela teve dificuldade de reconhecer que ela estava vivendo uma relação abusiva porque ela não tinha essa energia ali dentro do campo dela. Então é esse lugar, né, que a gente precisa entender. E aí, assim, voltando aí para a energia do ano, né, o ano 9, o 9 fala de amor incondicional. Quando a gente fala de amor incondicional, a gente fala que a gente ama a luz e a sombra. E, gente, E não não tem existe. condições nenhuma. E não É se acolher mesmo. Exatamente. E aí, assim, não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Não. A gente não é Polos. impossível. Eu sou pura luz. Fica quietinha, amor, pelo amor de Deus. Você tá aqui na Terra. Você vai pagar uma conta gigantesca para ir. Exatamente. Só pensa nisso. Não queira ser Não pura queira. luz. Não queira ser pura luz porque a conta é grande. Vai ser alta. Você não vai dar Impagável. não dá conta. É impagável. Então, aceita. É esse lugar de aceitar. Aceita que você tem Dói luz, menos. que você tem sombra É. e que tá tudo bem. Integra tudo isso. Tem dia que você vai estar mais na sombra do que na luz. E ok, tá tudo bem. Desde que. E aí esse lugar Entra do dentro do desapego olhar, do 9, né? de assim, de eu não me apegar com a minha sombra. Então eu não vou ficar abraçada aqui na minha sombra, Não. eu não vou ficar abraçada aqui na minha raiva, na minha tristeza. Eu vou permitir que ela complete o seu ciclo, que também é a energia do 9. Permitir que as coisas completem o seu ciclo. Eu tô com raiva. É como ok, meditação. tudo bem. Deixa passar. Eu tô. Vem É o um gripe. sentimento. É um vírus. Deixa passar. Deixa Exatamente. passar. A raiva vai vir, você vai gritar, você vai ficar vermelha de raiva. Tirar a cueca você pela vai- cabeça. Exatamente. E aí, se você não se apegar, ela vai cumprir o ciclo dela, vai te trazer a clareza que ela veio para te trazer, onde é que você precisa colocar limite, onde é que você precisa Entendi. ser Trazer impecável a com a sua energia palavra e a que você potência tem. para você tomar a decisão que você precisa, porque muitas vezes a raiva e o ódio, ela vem com uma potência que te impulsiona. Agora eu vou fazer. Agora, A força do ódio. agora eu vou estudar, agora eu vou estudar e vou mostrar que eu consigo. Ela veio trazer Mas uma não se força. apega, mas não se abraça apega. ela. Deixa ela Agora eu fazer. vou entrar nesse grupo, esses 12 dias vão me ver. É isso, gente. É É isso. Esse projeto isso. vai ser muito. Ai, já tá. Tá muito bonito. Tá, Esse tá movimento tá um movimento bem bonito. Tá assim. bem legal, A é. gente está muito grata, né? Porque várias pessoas se Sim. interessaram, já entraram lá no grupo. E aí, A gente ainda não colocou nada lá no grupo, tem só uma mensagem lá fixada para vocês entenderem do que é que a gente, o que é que vai acontecer. De onde surgiu aqui, isso, de onde tudo isso? surgiu isso, né? Então tem lá uma explicação na descrição do grupo, tá lá tudo explicadinho, o que é, porque é. E aí, em breve, até semana que vem, até domingo, né, a gente deve já fazer um lançamento oficial aí de Sim. tudo, Vão com os entrando, valores. vão entrando. Já vão entrando lá no grupo, já criando essa egrégora, né, de tem que amor começar e de tudo junto, né? clareza. Tem que começar tudo E junto. fazer um Exatamente, movimento, né? Então, Exatamente. já tem mais de 20 pessoas lá, mas a gente tá Então, deixando mas o aí grupo. tem, a semana que vem nós ainda temos o nosso encontro. Isso, das semana que famílias. vem, a nossa última quarta-feira do Não chora, ano não de chora. programa. Quarta-feira, dia 4. Quarta-feira, Quarta-feira, dia dia 4, quatro. o último Último 4 quatro. vozes de 2024. Né? Gente, eu não Foi acredito que a gente vai foi terminar combinado. no dia 4. Dia 4. Nossa. Eu não Exato. acredito, Carla. O que mais é possível. Bem mais é possível. Finalizando. E aí a gente Dia vai, 4. olha, eu agradeceria muito se houvesse sugestão do tema. Isso. Né? Mas a gente pode. Vamos fazer. Eu posso fazer uma coisa aqui ao vivo assim? Vamos, a gente, então assim, assistam a live, deixem o seu joinha lá, coloquem Eu já lá sei o seu comentário, que aí na última live a gente vai sortear. Pra ganhar o doce! gente! É isso mesmo, gente. Coloquem um comentário. Rafa, a gente te ama, Rafa! Rafa, ajuda a gente a divulgar esse movimento. A bússola dos 12 dias. A Carlinha e eu fazendo um movimento lindo.
E é isso, gente. Assistam a live hoje. Coloquem um comentário aqui. Qual comentário? A bússola. A bússola. Escrevam a A bússola aqui. 2025. Concorrendo 2025. concorrendo à sua participação no projeto da Bússola dos 12 Dias, nos primeiros 12 dias do ano de 2025. Sua participação gratuita como um presente, Isso. com planner, com tudo. O e-book também, né? O Rafa já colocou a bússola. Quem se inscrever, né, além de ter O o suporte, planner, de ter todo o planner, suporte né? durante todos esses 12 dias, que na verdade vão ser 14, né? A gente começa no dia 31 e termina no dia 13 para fazer um encerramento, né? Uhum. Então, mas vai o planner, o e-book e o acompanhamento dos 12 dias. Dos 12 dias. Lembrando que o pessoal tá comentando agora na live, mas assim, nós vamos encerrar, a live vai ficar gravada. Isso. Comenta a bússola nos comentários Da live, da live, porque senão tá? eu não consigo sortear. Porque senão o programinha não consegue sortear. Então espera a gente fazer o encerramento aqui e comenta lá. Espalha, E o que espalha. mais é possível. Então, quarta-feira, dia 4, nosso último programa, a gente vai fazer o 4 sorteio. vozes. Isso. 4 vozes. Gratidão, É isso aí. gente. Gratidão, gente. Obrigada. Obrigada. Até. Tchau, 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 tchau. Bom restinho de semana.